Corrida, bicicleta, transporte, qual é o tipo de aeróbico que vai te ajudar a perder barriga mais rápido? Esse é o tema do nosso vídeo, onde eu vou explicar para você qual que realmente vai fazer você ter mais intensidade no seu treino para que você consiga eliminar a gordura mais rápido. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Vamos lá então falar sobre aeróbicos. Qual é o tipo de aeróbico que vai fazer você conseguir potencializar seus resultados de emagrecimento e definição? Cara, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para você receber mais vídeos quando eu for postando aqui e compartilha esse vídeo com seus amigos que já treinam, para que eles também consigam saber qual é o tipo de aeróbico que vai conseguir ajudar eles a perder barriga e definir o seu abdômen. Beleza? Então bora pro vídeo aqui, deixa eu explicar para vocês aqui qual é o meu ponto de vista sobre esses tipos de aeróbicos. Inicialmente, eu quero falar para vocês aqui, de longe a esteira é o aeróbico mais chato e que a maioria das pessoas não gostam de fazer, porque é muito intenso, às vezes dói o joelho, às vezes dói as articulações, dói o quadril, dói as costas, e a maioria das pessoas não gostam de fazer esse aeróbico. Porém, aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre o meu ponto de vista e sobre tudo que eu já vi até hoje entre os meus alunos e tudo que eu já fiz na prática, tá? Desde quando eu comecei ali a treinar, eu já fiz todos os tipos de aeróbico e eu também achava a corrida o mais chato de todos. Tanto é que quando eu comecei ali, eu fazia bastante aula de bike, eu fazia o famoso spinning ali, na época que eu fazia chamava RPM, e eu fazia bastante porque eu não gostava de esteira, não queria nem saber de esteira, e eu queria fazer um aeróbico ali que fosse mais dinâmico, fosse intenso, e eu queria emagrecer. Porém, o que eu vou te passar aqui é o seguinte, cara, vamos fazer a comparação aqui entre 30 minutos de cada exercício, tá? Eu não vou aqui falar sobre termos técnicos, sobre o quanto de calorias você vai gastar entre cada um deles, por quê? Você só vai conseguir metrificar isso a partir do momento que você colocar todos em uma mesma intensidade, tá? Então, como que a gente faz para comparar 30 minutos de esteira com 30 minutos de bike? É praticamente impossível. Por quê? São exercícios diferentes e a bike não tem como metrificar uma carga. As bikes, elas têm as cargas ali naquela manoplinha. Então a gente não consegue metrificar ali e saber o quanto que você tem ali de carga naquele pedal. Então o que eu sugiro para você? Bom, o que você pode ter de parâmetro ali é a percepção do esforço, tá? Então a percepção do esforço, por exemplo, na corrida, como que você deve manipular isso? Na corrida, a percepção de esforço que você tem que ter para que você tenha uma intensidade considerável, moderada e que você vai conseguir ter resultado, é quando você for fazer essa corrida, você ter a sua respiração e a sua fala como parâmetro. Então, por exemplo, quando você está correndo ali há uns 5 minutos já, vamos supor aqui que você está correndo há 5 minutos. Se você tiver com aquela sensação de muito ofegante, muito, aquilo lá está extremamente cansativo, onde é muito intenso e o que eu sugiro que você faça é um cardio de uma intensidade moderada, onde você vai ter dificuldade para conversar, mas você conseguiria conversar. Então, por exemplo, você vai fazer uma corridinha ali e você vai falar pausadamente, porque não dá para você conversar normalmente com a outra pessoa. Então esse é um parâmetro de percepção de esforço que você vai ter ali na esteira, certo? Beleza? Então guarda isso para você, você vai ter esse parâmetro de percepção de esforço. Agora na bike, mantendo essa mesma percepção de esforço, eu já fiz o teste, tá? Em meia hora de bike não dá o mesmo resultado de emagrecimento e definição quanto a esteira, tá? Isso é um teste que eu já fiz e também outros alunos, vários outros alunos já fizeram também. Então, qual é o tipo de cardio entre a esteira e a bike que eu prefiro para que potencialize seus resultados? A esteira, tá? Por que a esteira? Porque na esteira você vai conseguir manter essa intensidade por mais tempo. Eu quero que você observe uma coisa comigo aqui, que eu já observei por várias vezes e eu cheguei nessa conclusão.
A esteira, quando você coloca a velocidade ideal e a intensidade ideal, o que vai acontecer? Cara, você só não vai seguir essa intensidade se você cair. Oi, 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 oi. A esteira vai te engolir, te atropelar. Então você vai precisar se manter ali sempre em atividade. Agora na bike, se você se distrai, se você está no celular, se você está conversando, se você está olhando para alguma pessoa, se você está paquerando na academia... Que isso, cara? Sua mãe sabe disso? É muito fácil de você se distrair. E você se distraindo, você vai perder intensidade nesse cardio, porque é normal o nosso pedal ele dá uma baixada na velocidade. Isso é muito normal. Então, o que acontece, por exemplo, numa aula de spinning, numa aula de RPM ali da época? Ela marca a música como a velocidade que você vai fazer essa atividade. Então, o que eu sugiro? Pô, você vai fazer bike? Beleza. Coloca uma música onde você vai conseguir manipular essa velocidade ali na batida da música. Por que usa-se muito música eletrônica nessas aulas? Porque ela é marcada. Então, a cada batida, você dá uma pedalada. E assim fica mais fácil para você manter essa velocidade durante a aula. E é esse que é o grande ponto. Agora, eu quero comparar aqui também o transporte da bike da esteira, tá? Que a gente deixou o transporte de lado. Entre os dois, o transporte seria uma corrida com uma bike junto, né? Uma mistura dos dois ali. E entre esses três, a ordem que eu prefiro é a esteira, depois vem o transporte e depois a bike. Por quê? No transporte você ainda consegue também acelerar e ter mais intensidade por conta da movimentação do braço. E o transporte também exige um pouco mais do nosso corpo. Exige um pouco mais de movimento também. Então, a intensidade e a movimentação desse exercício vai ser muito melhor e vai fazer você também gastar mais calorias e vai ser mais intenso para você. Então, a sensação que você tem sobre a esteira, ela ser muito chata e ela realmente ser mais difícil, é verdade. Porém, ela vai sim te trazer mais resultados. Porém, o que eu quero que você preste muita atenção. Pô, Marco, eu tenho muita dor na hora que eu faço a esteira. E é normal, tá? É normal. Algumas pessoas têm condromalácia, algumas pessoas têm algum problema no joelho. A partir do momento que você consegue fortalecer essa musculatura, você consegue amenizar essa dor. Só que, se você continua tendo essa dor, eu sugiro que você vá no médico, faz uma ressonância para ver o que está acontecendo nesse joelho, para ver se você pode continuar fazendo esse cardio, continuar fazendo esse exercício. Então, essa análise que eu estou fazendo para vocês é uma análise prática, tá? Não é uma análise onde eu vou buscar a teoria, as calorias ideais, as calorias perfeitas. Por quê? Isso não tem como a gente metrificar e você não vai metrificar isso na sua rotina. Você vai fazer esse cardio da forma que você vai conseguir fazer ali, ouvindo uma música na academia, e é um momento que você tem que se distrair ao máximo. Não vai com esse foco de, pô, preciso fazer o cardio, porque ele vai se tornar cada vez mais chato. E esse é o segredo que eu uso para que eu consiga fazer cardio todos os dias. Eu faço 30 minutos todos os dias. E eu deixo esse cardio como um momento onde eu vou relaxar, eu vou ouvir uma música, eu vou ver um vídeo no YouTube, eu vou resolver às vezes alguma coisa aqui, responder alguns alunos da consultoria, ajustar algumas coisas com funcionários também. Então esse é um momento que eu tiro ali para mexer no celular e para também fazer algumas outras coisas. Então dá sim para você conseguir ter um resultado muito bom, mesmo fazendo esteira, fazendo bike, fazendo transporte, desde que você tenha essa percepção de esforço e siga o que eu acabei de passar para vocês. Fechou, turma? Quero te pedir mais uma coisa aqui. Não se esquece, se você não se inscreveu e se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos. E outra coisa que eu quero pedir para você aqui, deixa aqui nos comentários o tema de um vídeo que você quer que eu grave, para que eu consiga acertar exatamente o conteúdo que você quer e o conteúdo que você precisa para eu conseguir te ajudar. Fechou? Te vejo no próximo vídeo e até a próxima.